Você mente? Todos mentem? Por que optar pela mentira? O jornal Metro, de 2 de março de 2011, traz um artigo com 3 perguntas sobre a mentira numa entrevista dada pelo psicólogo Sérgio Sena Pires. Vamos ler. Estudos científicos mostram que 15% da população é de mentirosos contumazes. O restante faz parte do grupo que em algum momento vai mentir. Mas como descobrir um mentiroso? Algumas perguntas elaboradas pelo jornal e a resposta do entrevistado. Todas as pessoas mentem? A resposta é esta. Acredito que a mentira esteja presente na vida de todas as pessoas. Algumas são vítimas, outras são agentes. E, às vezes, assumimos os 2 papéis. Como a mentira atrapalha os relacionamentos? Resposta. A mentira, uma vez descoberta, abala a confiança entre as pessoas. Esse é o efeito devastador da mentira. Uma vez perdida a confiança, restará um longo caminho para reconstruí-la. Em algum momento, a mentira pode ajudar? Resposta. Isto depende da orientação ética e moral das pessoas. Alguns podem achar que mentiras brancas, entre aspas, aquelas que encobrem um mal maior, são benéficas. Agora, pastor Natanael, tivemos a opinião de um PhD em psicologia sobre a mentira. Poderia o irmão expor o que a Bíblia informa sobre quem deu origem à mentira? Essa pergunta é muito fácil de responder. Quase todos os leitores da Bíblia estão a par que a Bíblia dá até o título de quem começou a primeira mentira. Ele chama-se pai da mentira, para indicar que com ele teve a mentira, origem. E esse título foi mencionado por Jesus em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aí está, ele é mentiroso e pai da mentira. Agora, quão diferente é este ser que nós chamamos o diabo, Satanás, que não é uma personificação do mal, ele é uma personalidade, um anjo que foi criado com fulgor, com beleza, chamava-se Lúcifer, mas ele intentou ser maior do que Deus, ou pelo menos igualar-se, e então ele foi destronado, e a sua missão agora é esta, que disse Jesus dele, pai da mentira. Quando fala mentira, fala do que é próprio e pai da mentira. Agora, por outro lado, nós encontramos o contrário. Jesus se declarou, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. E qual foi a mentira que ele empregou e para quem? A mentira que ele empregou está no livro de Gênesis. Ele mentiu para o casal que estava lá no jardim, capítulo 3, do livro de Gênesis, versículo 1 até o versículo 5, nós vamos encontrar esse diálogo que ele manteve com a mulher, e a mulher, por sua vez, passou a informação para o seu esposo, Adão, e ambos cometeram o pecado contra Deus. Capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher,
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aí está. Agora, essa mentira que ele empregou, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, não foi abandonada. Ainda hoje existem seitas religiosas, e precisamos tomar cuidado, que falam que o homem pode atingir a divindade. Cada um de nós pode ser um Deus, e que o grande propósito dos seus ensinos dessa seita, que nós chamamos mormons, é ser exaltado, e dizem que Deus foi um homem como nós, e nós seremos como Deus, um homem exaltado, entronizado nos mais altos céus. Ora, a mentira do diabo está sendo aceita hoje como motivo religioso, quando nós sabemos que somos criaturas finitas, e quanto Deus é infinito. E o senhor pode nos indicar alguns tipos de mentira? Sim, nós temos vários tipos de mentira. Primeiro, nós dizemos a mentira inocente. Salmo 116 e versículo 11. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Então, uma verdade que a Bíblia declara que nós somos falhos nesse particular. E às vezes, então, jogamos uma mentira inocente. Temos em segundo lugar a mentira jocosa. Ai da cidade ensanguentada! Ela está toda cheia de mentiras e de rapina, e não se aparta dela o roubo. Então, o que seria uma mentira jocosa? É a mentira empregada por um líder religioso, no sentido assim de brincadeira, de gozação, como há o registro de um certo religioso que chegou ao seu dirigente, seu líder, que estava escrevendo, e disse: vem aqui fora ver um cavalo voando. O outro que estava escrevendo deixou a escrita que fazia e começou a olhar para o céu na procura daquele cavalo que o seu auxiliar estava falando. E depois de olhar, o outro caiu na risada e disse: você acredita que cavalo voe? Ele respondeu: pois eu preferi acreditar que um cavalo voasse a admitir que um religioso mentisse. Quer dizer, foi uma resposta muito oportuna. Então tenhamos cuidado com as mentiras que nós chamamos gozação, fazer pouco caso dos outros e dar uma informação errônea. Em terceiro lugar, nós temos a mentira publicitária, aquela que frequentemente nós estamos lendo nos jornais, que acreditamos e às vezes não corresponde à realidade. Naum, capítulo 3, versículo 1. Já foi. Essa já foi. E temos também a mentira branca, que está em Romanos, capítulo 3, versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Então essa mentira branca é aquela forma de chegar o assaltante, o ladrão, e começar a enganar uma pessoa idosa que ele foi contemplado com um determinado valor na loteria e leva lá um papel de resultados já passados e consegue ludibriar a pessoa. Então tratam enganosamente as pessoas. E existe também a mentira religiosa,
que eu considero de todas as mentiras, a mentira pior é a mentira religiosa. E alguém perguntará por quê? Ora, uma pessoa que segue determinada religião falsa, com toda honestidade, com toda sinceridade, mas ela está sendo enganada por um ensino contrário à Bíblia Sagrada. Quando chegar no final da vida, ela vai descobrir que o ensino que lhe foi transmitido estava fora da Bíblia Sagrada. Só que não dá tempo de retornar, porque quando somos enganados por pessoas, e às vezes levam nossos bens, nós continuamos vivendo e podemos ganhar ainda um pouco mais, recuperar o que nós perdemos. Mas uma pessoa que segue uma religião falsa vai bater na porta do céu e não vai conseguir entrar. Agora, nós temos um exemplo na Bíblia. E olha, um exemplo que às vezes passa despercebido por nós. Foi a mentira dos guardas romanos do sepulcro, que presenciaram a ressurreição corporal de Jesus e foram subornados para dizer ao povo que, na verdade, enquanto eles dormiam, vieram os discípulos e roubaram o corpo. E diz o texto bíblico que essa mentira foi divulgada até hoje entre os judeus. Vamos ler a parte bíblica de Mateus capítulo 28, versículo 1 até o versículo 8. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Então veja bem, um grupo religioso que nega a ressurreição corporal de Jesus, dizendo que o corpo de Jesus foi escondido por Deus em algum lugar, e que o Jesus que apareceu aos discípulos era um espírito glorificado, não tinha um corpo glorificado. O apóstolo Paulo nos diz que se alguém nega a ressurreição de Cristo, é uma falsa testemunha de Deus. Está perdido. Então nós temos que reconhecer que a mentira religiosa é realmente perigosíssima. Por isso que nós aqui na nossa programação sempre procuramos alertar
as pessoas, cuidado, cuidado, cuidado. Por quê? Porque nós estudamos os problemas e nos sentimos aptos para poder dar uma orientação melhor no campo da Bíblia, que é muito importante para todos. Agora, pastor, pode alguém mentir para Deus? Não, isso não. E quero citar um exemplo bíblico de alguém, de um casal que tentou mentir para o Espírito Santo. E foram severamente castigados. Está no livro de Atos, capítulo 5, versículos 1 a 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Aí está uma consequência fatal numa tentativa de enganar a Deus. Deus não pode ser enganado por nós. Salmo 139, versículos 1 até o 7, mostra que antes que nós abramos nossas bocas para falar qualquer coisa, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Agora, pastor, qual é o castigo indicado na Bíblia para os que vivem mentindo e gostam de mentir? Bom, o castigo é muito severo. Está no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora, nós queremos dizer que a pessoa pode mudar, pode se arrepender. Por exemplo, no capítulo 4 de Efésios, versículos 22 a 25, Paulo contrasta a forma de viver dos cristãos da cidade de Éfeso no seu tempo passado e agora a forma como estavam vivendo de modo diferente. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então aí está. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros.